Olá, excelente noite a você. Peço desculpas pelo atraso, são 20 horas e 19 minutos. Nós vamos trazer a mensagem do programa Esperança Bíblica de 25/10/2020. Amém? Antes, vamos falar com Deus. De verdade, espero que vocês estejam bem aí nas suas casas. Vamos falar com o Pai. Pai, nós te agradecemos por esse domingo, Senhor, pelo teu favor, pela tua ajuda, por cuidar de nós, Senhor. Te agradeço por essas pessoas, Senhor, que vão assistir, ó Deus, a essa mensagem, que essa mensagem fale ao coração, ó Pai, do meu amigo, do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento esteja no lar de cada ouvinte nosso, Pai. E que nós, ó Deus, sejamos canal de bênção para essas pessoas, para esses irmãos, Senhor. Quero colocar a minha vida à disposição, ó Pai, do teu favor, ó Pai. Daquilo que o Senhor quer, ó Deus, falar com as pessoas essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Quero também pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que estão nos leitos de hospitais, Senhor, em suas casas, acamados. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir também, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, que têm depositado a sua vida, ó Pai, em salvar pessoas. Todas elas, Pai, cuida deles e da família de cada um deles também. Pessoas que estão servindo a outras pessoas, Senhor. Peço a Deus por aqueles que estão desempregados, que estão, ó Pai, procurando uma porta de emprego digna, Senhor, de um servo teu, ó Pai, para levar o sustento para a sua casa. Peço pelos nossos governantes, que o Senhor, ó Pai, esteja dando sabedoria a cada um deles, ó Deus, para deixar de lado, Pai, seus interesses próprios e olhar um pouco mais, ó Deus, para aqueles que os elegeram, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, usa a minha vida, Senhor, como instrumento para levar a Tua mensagem essa noite, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje, vocês que estão me acompanhando, que ainda vão me acompanhar, a difícil missão de servir. A difícil missão de servir. E se você tiver uma Bíblia aí próxima a você, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João. E no Evangelho de João nós vamos ler o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho segundo João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os, ou os amou até o final. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. E levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingindo-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés de Jesus e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Depois lhe disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente lave os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais este
quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Amém? E eu escrevi algumas coisas aqui para dividir com vocês nessa noite. Esse talvez seja um dos relatos onde Cristo demonstra com maior ênfase a sua humildade. Você vê aqui o maior sendo o menor, nos dando o exemplo de que é bom servir, é muito bom servir, e Cristo nos deixou essa mensagem para nos mostrar que o maior pode ser o menor, e sendo o menor, na verdade será o maior, porque é melhor servir, é muito melhor servir do que ser servido. E Cristo nos dá aqui esse exemplo, talvez um dos relatos que mais fica claro essa característica de Jesus, de ser humilde, de servir as pessoas, e Senhor Jesus nos ensina a servir as pessoas. Também demonstra como é difícil, como eu disse aqui, essa questão toda que está em torno do servir, e é o título da mensagem dessa noite, a difícil missão de servir. E ele também nos mostra nessa passagem e demonstra o quão difícil é essa missão de servir, nos dá alguns alertas, porque você vê que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, e ele serve aquele também que iria logo após traí-lo, entregá-lo para o juízo dos judeus e dos fariseus, e depois ser cruelmente crucificado. Mesmo assim ele serve aquele, dá um pedaço de pão, coloca a mão junto ali, dá um pedaço de pão àquele que ia traí-lo. E eu ainda escrevi o seguinte aqui, mas esse relato é para que nós venhamos a desanimar, pelo contrário, não para que desanimemos no servir, mas que nós nos animemos em que a nossa recompensa ao servirmos vem do céu. A recompensa de Cristo veio do próprio Pai, porque a palavra de Deus diz, que aqueles que o Senhor Deus daria a Jesus, somos nós. Esse ninguém poderia tirar das suas mãos. A recompensa seria todos aqueles que viriam a fazer decisão pelo próprio Cristo e viver uma vida diante dele, servindo também a outras pessoas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Vamos, através da palavra de Deus, versículo a versículo, tirar algumas coisas preciosas para as nossas vidas. Fique comigo até o final dessa mensagem, em nome de Jesus. No versículo 1, o próprio Senhor Jesus, aqui nós temos o relato, e está escrito o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo amou até o fim, que nós tiramos aqui. Servir é uma ação de começo, de meio e de fim. Não se deve parar na metade do caminho. Talvez você esteja servindo e ganhando em troca apenas ingratidão, falta de reconhecimento, mas não se preocupe com isso. A recompensa vem do céu. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, como o trabalho do Senhor Jesus Cristo servindo aqueles que o traíram. O próprio Pedro, infelizmente, negou ao Senhor Jesus, mas eu não quero dar ênfase a isso, porque esse mesmo apóstolo Pedro,
Foi aquele que defendeu o Senhor Jesus Cristo lá no Getsemane, quando cortou a orelha do soldado que queria prender a Jesus. E contam os livros históricos que o apóstolo Pedro, no final da sua vida, não aceitou ser crucificado como o Senhor Jesus, senão que a cruz fosse virada de ponta cabeça, porque dizia ele não ser digno de receber a sentença que o seu Senhor recebeu. Olha a nobreza desse homem. Aprendeu a servir. É bem verdade, até negou o Senhor Jesus, mas aprendeu a servir. Porque ele aprendeu que a recompensa não viria de homens ou através de homens, mas a recompensa viria do próprio Deus. E naquele grande dia, meus irmãos, nós veremos a Pedro, nós veremos a Paulo, nós veremos a Abraão, a Isaac, a Jacó, nós veremos os heróis da fé, nós veremos homens e mulheres que nós não imaginávamos que poderiam estar lá ao lado do Pai, mas a Bíblia diz que lá no céu haverá surpresas. Eu fico meditando e pensando quais serão as surpresas que nos esperam lá no céu, de homens e mulheres anônimos que dispuseram as suas vidas, entregaram as suas vidas no altar da pregação do Evangelho, sem receber reconhecimento nenhum, mas decidiram servir. Do versículo 1 apenas nós tiramos que servir é uma ação de começo e meio e fim. Não devemos deixar pela metade. Não devemos. O versículo 2 diz o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão Pedro, que traísse a Jesus. Servir é uma ação em que a ingratidão, a traição pode ser e podem ser as pagas. Mas eu estou dizendo isso para que você desanime, não, pelo contrário, para que você tenha bem fixo na sua mente que a recompensa vem do céu. A recompensa vem de Cristo. Às vezes nós fazemos o bem para alguma pessoa. Não espere recompensa. Não espere o retorno. Não espere dessa pessoa. Na verdade, você vai receber isso, talvez de um lugar ou de uma pessoa que você menos imagina. Mas é Deus te recompensando. É Deus dizendo para você: lembra quando você fez isso? Você não me pediu nada em troca, mas eu tenho prazer em te abençoar, porque você serviu a outras pessoas. Essa é a lógica do cristianismo, a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Ele irá colher tudo aquilo. Não é para que nós venhamos a desanimar. Se nós recebermos ingratidão ao servir, até traição ao servir, não importa. Não importa. Importa termos o coração limpo e a consciência tranquila de que nós fizemos a vontade de Deus. Assim foi com o Senhor Jesus. O que você está esperando? Prossiga em servir, porque servir é bom, faz bem para a alma, faz bem para o espírito e, sobretudo, agrada a Deus. No versículo 13 ele diz o seguinte: sabendo este que o Pai tudo o confiara às suas mãos, às mãos de Cristo, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Que nós tiramos daqui? Servirmos, e é bom que nós venhamos a servir, porque nós servimos a Deus, servimos para Deus, e nós voltaremos para Deus. É isso que nós tiramos daqui. Aqui Jesus Cristo estava servindo, e Judas Iscariote sabia disso, o traidor sabia disso. Ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus, mas que ele voltaria para Deus.
igualmente será conosco. Nós viemos de Deus, e se somos de Deus, nós servimos e nós voltaremos para Deus. É o que nós tiramos desse versículo, porque nós estamos seguindo os passos de Cristo ao servir. O versículos 4 e 5, ele diz o seguinte, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta, isso é Jesus, a vestimenta, a parte de cima, e tomando uma toalha, cingindo-se com ela, depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes os pés com a toalha com que estava cingido. Sabe o que nós tiramos daqui? O maior sendo o menor, o maior, o melhor, dando o exemplo para nós, que o maior pode sim servir. Muitos estão perdendo a sua essência do cristianismo e desejando muito mais ser servidos, e a Bíblia diz exatamente ao contrário. Na verdade, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Se a mim foi dado alguma coisa, eu preciso servir a vocês, como eu estou tentando fazer nesse momento com essa mensagem. Eu não espero o retorno, porque eu sei que ele virá. Também não espero ser servido, porque eu sei que alguém me ajudará. Em algum momento a ajuda virá, e virá de alguém ou de uma situação que eu menos espero. Como eu disse, aqui o maior, que é Jesus Cristo, nos ensinando que o maior pode ser o menor. O próprio Deus serviu a humanidade, e até o dia de hoje ele segue servindo a humanidade, no momento em que ele deu o seu filho unigênito, para que todos conheçam e se acheguem e sejam servidos pela salvação. Cristo lá na cruz nos servindo como Cordeiro Santo, para que nós viéssemos a ter acesso livre ao Pai, a Deus e à salvação, que está nele próprio, o Senhor Jesus. Os versículos 6 a 8 dizem o seguinte, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés? Tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O versículo 8 diz o seguinte: disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. O servir se encontra com o orgulho. Nós tiramos daqui: o servir afronta o orgulho. E quantos, meus irmãos, já disseram: eu não preciso de Deus? Aqui Pedro dizendo ao Senhor Jesus: o Senhor não me lavará, não irá lavar os meus pés. E o Senhor Jesus deixa claro a ele: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Se eu não te servir, você não tem parte comigo. Se nós não entrarmos na aliança que está em Cristo Jesus, nós não temos parte com o próprio Cristo e não temos parte também com Deus. Cristo é o caminho, é o caminho. Quantas vezes nós já lemos esse versículo lá de João 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Jesus Cristo dizendo: se Jesus Cristo não lavar e não lavasse os pés dos seus discípulos, os discípulos não teriam parte com ele lá na glória. O versículo 9 nos diz o seguinte, olha: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Que nós tiramos daqui: ser servido tem tamanho,
tem propósito, meus irmãos, tem dimensão. E aqui Pedro ainda não havia entendido nada. Pedro não havia entendido nada, não havia entendido o que o Senhor Jesus queria, porque o próprio Jesus disse: você só vai entender lá na frente. O fato de eu servir você nesse momento, você só vai entender lá na frente. Cristo já nos serviu, meus irmãos. Cristo serviu a nós lá na cruz do Calvário. E se nós nos lembrarmos, que a cruz dispõe Cristo de braços abertos, Cristo está de braços abertos, e a Bíblia diz, que a sua mão não está encolhida para nos acolher. Cristo quer a mim e a você. E do versículo 9 nós tiramos isso: ser servido tem tamanho, tem propósito, tem dimensão. Não é, meus irmãos, como eu disse hoje, ministrando louvor na igreja, não é religiosidade. Talvez você se sinta até incomodado. E quantas vezes eu já disse sobre essa questão da religiosidade. Cristianismo não é apenas cumprir ritos. Agora você se levanta, agora você se senta, agora você faz isso. Não. Cristianismo é sentir a presença de Deus. Quando você entende, e é as Escrituras que dizem, não eu, que o Espírito Santo de Deus mora dentro daquele que fez decisão por Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo que o nosso corpo, aliás, é morada do Espírito Santo de Deus no momento em que nós fazemos a nossa pública decisão por Cristo. Não podemos ter vergonha disso, porque Cristo lá na cruz do Calvário não teve vergonha do meu pecado, porque eu acho que pequei, e várias vezes. E Ele não teve vergonha de mim, como não teve vergonha de você. Não tenha vergonha de declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque a Bíblia também diz que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele grande dia, seja para condenação, seja para salvação, faça isso em vida, faça isso em tempo, confesse o Senhor Jesus, faça decisão pelo Senhor Jesus como Senhor Salvador da sua vida, seja regido por Ele, deixe que Cristo seja o maestro da sua vida. Você quer um lar melhor? Uma família melhor? Uma casa melhor? Você quer ser melhor? Faça decisão por Cristo, seja servo dele, porque é um prazer servir a Cristo, ainda que os homens te paguem com ingratidão e com traição, como Judas Iscariotes assim fez com ele. A nossa recompensa vem dos céus, e é por essa que nós ansiamos e esperamos. O Cristo vivo, vindo buscar a sua igreja nos ares, como diz a palavra de Deus. Não, irmão Leandro, a Bíblia diz isso. Muitas pessoas têm dúvidas com relação às Escrituras. Pegue a palavra de Deus, a Bíblia católica das edições paulinas, ou a Bíblia do Senhor, do Dr. Russell Shedd, que é essa que eu uso aqui, ou qualquer outra Bíblia, a Bíblia pentecostal, a King James, a Bíblia americana traduzida, e você verá que todo aquele que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. É Bíblia. É Bíblia. Não espere chegar o juízo para confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque no dia do juízo, se você não houver ter feito isso, se você não fez isso em vida, a sua confissão será para condenação. Você estará declarando sim o senhorio
do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente o tempo que foi destinado para que você fosse salvo já passou. Faça isso enquanto é tempo. Cristo te ama e Ele está com os braços abertos, como um Pai amoroso e bom. Cristo ainda não está julgando as nações, Ele está amando as nações, amando as pessoas, individualmente amando as pessoas, chamando as pessoas para vir para o seu aprisco. Vamos continuar aqui, já estou indo para o final. Os versículos 10 e versículo 11 dizem o seguinte: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés, quanto ao mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele deixa claro, nem todos estão limpos, pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que ele disse, nem todos estão limpos. Ele sabia que Judas Iscariote não estava limpo. Para ser limpo é necessário, e para ser servido é necessário estar limpo de coração. A Bíblia diz que aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. E aí ele está falando da inocência de uma criança. Os homens, com o passar do tempo, vão ficando com seus corações endurecidos. Eles dizem, não preciso de Deus. Eu tenho tudo de que preciso. Tenho dinheiro, tenho bens, tenho minha casa. Sou bem-sucedido, não preciso de Deus. Olha que engano. Nós precisamos de Deus até para respirar. Porque se Deus resolver nesse minuto desligar essa máquina aqui, se acabou. Não será essa lâmpada que me manterá vivo. Não será uma tomada, não será a energia elétrica que me manterá. Senão a vontade dEle, que é soberana. Ele, não se esqueça, tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Ele deu a vida e a tira, quando Ele bem entender. Quando chegar o nosso momento e nós dissemos muitas vezes, não preciso de Deus, tenho tudo. Lembre-se de que eu disse aqui que o servir afronta a arrogância dos homens, porque os homens dizem, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus Cristo, eu não preciso de nada disso. E religião, meus irmãos, significa religar-se com Deus. Aí sim, se você busca uma religião que te religue com Deus, a religião é Cristo. Porque quando o cristianismo começou, ele se chamava o caminho. Você sabia disso? Quando o cristianismo se estabeleceu sobre essa terra, chamava-se o caminho. Os judeus consideravam o cristianismo como uma seita chamada o caminho. E é verdade, Jesus Cristo é o caminho. Ele é o único caminho, não há atalho. Atalhos são perda de tempo. Décadas a fio nós perdemos quando nós tomamos atalho. E Jesus Cristo é o caminho direto a Deus. Todos os apóstolos, a mãe de Jesus Cristo, Maria, o reconheceu como Senhor e Salvador. Todos eles nos ensinaram que a salvação só vem através de Jesus Cristo, que não há um intermediário entre Deus e o homem senão Jesus. Todos eles reconheceram e confessaram e nos deram o bom exemplo. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles deram testemunho. João Batista, seu primo, o primo de Jesus, deu testemunho do próprio Cristo, que o Cristo viria. O próprio João Batista disse, eu vos batizo com água, mas virá aquele que os batizará com fogo, com Espírito Santo e com fogo, para provar as nossas obras.
E nós não seremos salvos por ela, sabia? Nós não seremos salvos porque somos bonzinhos. É bem verdade que não somos. Quantos erros há nesse homem que vos fala? Quantos? Daria um livro se eu fosse listar todos os meus erros, todos os meus pecados, mas a misericórdia de Deus é proporcionalmente maior aos meus erros, e é essa misericórdia e graça que me move a servir, a levar a essa mensagem, e que você está esperando, meu irmão. Talvez você esteja esperando apenas Deus te dizer o seguinte: meu filho te ama, eu entreguei o meu filho em seu favor, eu entreguei o meu filho para pagar os pecados os quais você cometeu, não ele, mas mesmo assim eu entreguei. Por isso que quando nós servirmos e servimos outras pessoas, nós nos abdicamos, nós nos anulamos das nossas próprias razões, e assim Cristo fez. Cristo tinha toda a razão, e ele deixou a razão dele de lado, e na cruz foi só amor, não foi razão. Esse é o nosso Cristo. E eu concluo essa mensagem dizendo: Cristo serviu até o fim, não medindo a dificuldade própria do servir. Como eu falei, o título da mensagem de hoje: a difícil missão de servir. Quando nós vamos servir alguém, nós encontramos orgulho, arrogância. Queremos fazer o bem, queremos servir. E a pessoa diz: eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de oração. Ou muitas vezes lá vem os cristãos de novo querendo orar. Cristo não olhou os nossos pecados. E eu ainda escrevi o seguinte: você quer ser servido? Sirva. Sirva de algo bom. Você quer desfrutar dos benefícios de servir a Cristo? Se entregue. Entregue a sua vida a Ele. Faça a decisão por Cristo. Ainda hoje. Nós servimos a homens e por eles somos traídos. Mas Cristo nunca nos trairá. A pessoa de Jesus Cristo é inexplicável, meus irmãos. Não dá para entender. Não dá para entender, e eu não vou falar de você, eu vou falar só de mim. Quando eu me lembro de todas as coisas más que eu já fiz, eu fico imaginando o seguinte: não dá para entender o amor de Cristo. Eu tentando ser bom, sou ruim. Tentando ser bom, sou ruim. Apóstolo Paulo disse isso também. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse parece que está impregnado em mim. Apóstolo Paulo. E aí quando eu penso em todas as coisas que eu já fiz na minha vida, eu falo assim: só pode ser amor na cruz. Na cruz só foi amor, porque se fosse razão eu teria sido já exterminado. Talvez você esteja pensando aí: então você foi muito ruim, né? Você foi muito maldoso. Talvez, em algumas coisas sim. Mas será que foi só eu? Será que foi só eu? E aí vem a graça, a misericórdia e o amor de Deus e fala assim: não importa. Não importa, Leandro, o quão ruim você foi, o quão maldoso você foi. Eu olho para você através dos olhos de Cristo e assim eu te amo. Por isso é bom servir a Cristo. Por isso é bom perseguir, ainda que em algum momento da nossa vida nós tenhamos sido maus. Por isso que é bom perseguir os atributos de Cristo, porque Ele é bondade. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Cristo é manso. Cristo é humilde. Ele demonstrou aqui em João capítulo 13, talvez uma das passagens que mais ênfase dá à humildade de Cristo, o maior sendo o menor. Por isso que é bom perseguir os atributos de Cristo, perseguir a bondade,
perseguir a misericórdia, perseguir a compaixão, perseguir o servir as pessoas. Cristo é bom. Vamos orar? De verdade, eu espero que eu tenha servido de algo para você essa noite, que essa mensagem tenha falado ao seu coração, como falou ao meu, e como nós nos esforçamos todos os domingos para trazer uma mensagem de fé, de esperança bíblica para a sua casa. Amém? Pai, nós te amamos, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, te bendizemos, e, meu Deus, que essa mensagem tenha falado ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está me acompanhando nesse momento, Senhor. E aqueles que ainda vão assistir essa mensagem, Pai, fala ao coração de cada pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês que acompanharam, que ainda vão acompanhar essa mensagem, que você tenha uma excelente semana, uma semana de bênção, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe aqueles que te cercam, os seus mais amados familiares, amigos, colegas, e pelos inimigos, apenas ore. Apenas ore. Lá na frente você vai entender. Amém? Em nome de Jesus. E eu espero no domingo que vem que nós estejamos juntos para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um abraço e tchau.